Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor. Abra em João 3. João 3:3. Bom, já contei para vocês que eu sou fã do Projeto de Vida, que eu gosto muito, e esse ano não é diferente. Amém? João 3:3. Minha versão pode ser um pouquinho diferente da de vocês, mas diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Versículo 7. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, Deus. Senhor, que nós sejamos transformados, restaurados, Deus. Senhor, que essa palavra vá de encontro ao coração dos teus servos nessa noite. Senhor, me usa como instrumento nas suas mãos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Estamos nós aqui em mais um projeto de vida. No dia 1º, o pastor Michel pregou e começou a falar sobre os anos que se passaram, né? E eu comecei a pensar que eu já participei do ano do milagre, o ano da superação, o ano da restauração, o ano da transformação, o ano da reforma, o ano do avivamento, o ano das realizações inéditas e agora o ano do renascimento. E, como eu já disse, eu gosto muito do projeto de vida. E quando o pastor falou do tema, fiquei pensando, meu Deus, e agora? E algo que o Senhor colocou no meu coração é que todos nós, ou a maioria de nós viemos para a igreja durante 12 dias e nós acreditamos que tudo que nós pedirmos nesses 12 dias, nos 365 dias ou 366 dias, o Senhor fará. Essa é a motivação de vir na campanha os 12 dias. É acreditar de verdade que nos outros dias o Senhor fará tudo aquilo que nós pedimos. E eu assisti uma pregação e ela falou uma coisa que define muito o que nós vamos falar essa noite. Sabe aquela música da Xuxa que diz: tudo que eu pedi o cara lá de cima vai te dar? Mentiro para vocês. Não é assim que as coisas funcionam. Ele pode te dar, mas Ele vai te dar conforme a vontade dEle. E não conforme aquilo que nós queremos e ansiamos, mas é conforme a sua vontade. E esse ano, eu falei assim, Deus foi muito claro com o tema que Ele trouxe para nós. Porque é o ano do renascimento. Não tem como ser mais claro que isso. E nós ouvimos muito que Deus vai restaurar os nossos sonhos, Deus vai restaurar os nossos planos, Deus vai restaurar aquilo que a gente tem pedido. Mas o Senhor colocou no meu coração que antes dEle restaurar e antes dEle renascer os seus sonhos, quem tem que renascer primeiro somos nós. E eu procurei um personagem para a gente falar sobre essa noite. E o Senhor me deu Jacó. Hoje nós vamos falar sobre Jacó. E por que eu quero falar sobre Jacó? Para quem não conhece a história, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. A história de Jacó está lá em Gênesis 25, começa no capítulo 25, mas vai até o capítulo 33. E Jacó, ele já nasceu com uma identidade. Jacó, quando ele nasceu, a Bíblia diz que ele, no ventre da sua mãe, brigava com o seu irmão, antes de nascer.
E quando ele foi nascer, ele grudou no calcanhar do seu irmão e por isso ele recebeu o nome de Jacó. E Jacó quer dizer o enganador, o ambicioso, o mentiroso. Então Jacó, ele já nasceu com essa identidade. Jacó, ele já nasceu sendo o cara astuto, o cara que é mentiroso, o cara que... Então ele carregou isso durante muito tempo na sua vida. Essa era a identidade de Jacó. E quando as pessoas perguntavam, como é seu nome? Ele dizia, eu sou Jacó. E automaticamente ele estava dizendo, eu sou o enganador, eu sou o mentiroso, eu sou o astuto. E Jacó, para quem não conhece a história, ele engana o seu irmão 2 vezes. A primeira delas, a Bíblia diz que o seu irmão, ele vem do campo, cansado, com fome, porque tinha caçado. E ele fala assim, me dê um pouco dessa comida que você está fazendo. E Jacó fala para ele, eu só vou te dar dessa comida se você me der, se você abrir mão da sua primogenitura. Naquela época, você ser o primogênito era uma honra. Por isso que Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão dele, porque ele queria nascer primeiro. Então era uma honra. E Esaú com fome, aquela coisa toda, e ele abriu mão da sua primogenitura para Jacó. E isso ainda não foi o suficiente. Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão. Ele fingiu, a gente não vai falar direitinho a história, porque nós não temos tempo para isso, mas você leia, né? Vou te dar uma tarefa de casa, leia a história de Jacó. Ele rouba a bênção do irmão dele. E é aí que começa uma transformação na vida de Jacó. Porque quando ele rouba a bênção do irmão dele, o irmão dele fala assim, eu vou te matar, porque você me roubou. E a bênção era algo muito importante. A bênção era algo inegociável, a bênção era algo intransferível. Eu não tinha, como pai, ele não podia abençoar, por exemplo, o pastor Eduardo e dar a mesma bênção para o pastor Michel. Não tinha isso. Se ele desse a bênção para o pastor Eduardo, a bênção era dele. Não tinha como substituir, não tinha como trocar, não tinha. Era essa a bênção. E Esaú ficou muito bravo com Jacó. Ele disse, você me roubou a bênção, você roubou aquilo que era meu. E ele disse que vai matar Jacó. E Jacó, ele foge. A mãe dele fala, vai para a casa do meu irmão Labão e fique lá, até que a raiva do seu irmão passe e eu vou te avisar quando você puder voltar. E a Bíblia conta que Jacó saiu. E essa saída de casa de Jacó nos fala sobre processos. Para o ano do renascimento, nós vamos passar por muitos processos. A primeira parte que eu quero falar com vocês é que quando Jacó ele foge, a Bíblia diz que ele chega numa terra, um lugar sagrado, e ele pega uma pedra e ele usa como travesseiro. E naquele momento ele sonha. E o Senhor está do lado dele. E o Senhor abençoa Jacó. O Senhor diz assim, tá vendo essa terra? Essa terra será sua. Os seus descendentes serão maior do que a poeira que está nesse chão. Eu vou ficar com você, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Eu serei com você e com os seus descendentes por todos os dias. E quando Jacó acorda, ele tem a certeza absoluta de que o Senhor falou com ele. Então a Bíblia conta que ele pega uma pedra, ele derrama vinho, derrama óleo sobre aquela pedra e ele oferece aquele lugar ao Senhor como um lugar sagrado. E quando nós falamos de processos, isso é muito importante, porque às vezes o Senhor te deu uma promessa, o Senhor fez uma promessa a você. E Jacó, quando ouviu essa promessa, ele podia ter falado assim, eu vou voltar para casa. O Senhor já me prometeu, o Senhor já disse que vai fazer. Eu não preciso mais ir para a casa do meu tio, eu posso voltar. Mas não, ele continuou a caminhada, porque você não pode pular processos. Você não pode voltar atrás. A gente tem que seguir em frente. O processo é difícil, ele estava sozinho naquele lugar, ele estava sozinho. Ele dormiu no chão, ele usou uma pedra como travesseiro, ele usou. Mas aquilo era necessário para que o processo acontecesse na vida de Jacó. E a história de Jacó continua, acontece muitas coisas e ele chega na casa do seu tio Labão. E para quem conhece a história, Jacó, ele é enganado pelo tio dele. E gente, isso é muito doido, porque ele é um enganador. Como que ele foi enganado pelo tio dele? Não tem muita lógica, mas processo fala sobre confronto.
Jacó ali, eu tenho certeza absoluta que ele é confrontado, porque ele fala, eu engano as pessoas, como que eu fui enganado? E a Bíblia diz que Jacó, ele não reclamou, mas ele continuou cumprindo com aquilo que estava à sua frente. O processo fala de tempos difíceis, fala de caminhada, fala de confronto, fala de medo, fala de incertezas. E se a gente continuar lendo a história de Jacó, a gente vê que ele passou por maus bocados enquanto ele esteve na casa do seu tio, no seu casamento. A família de Jacó era uma família desestruturada a princípio, porque ele casou com 2 irmãs e uma disputava porque uma podia ter filhos, a outra não podia ter filhos. Então, se a gente para ler a história de Jacó, a gente vê o quão difícil foi o processo pelo que Jacó passou. E eu quero te dizer que para você nascer de novo, você tem que passar pelo processo. E às vezes não vai ser fácil. Às vezes você vai ser confrontado, sim. Porque é difícil quando a gente se depara com alguém que faz as mesmas coisas que a gente, não é? Às vezes você faz uma coisa e você não percebe o quão ruim aquilo é, até que façam com você. E aí você percebe o quanto aquilo é ruim. Você vai ter medo. Jacó teve medo, Jacó teve incerteza, Jacó não sabia o que seria da vida dele dali para frente. E no capítulo 32 de Gênesis, a Bíblia fala que Jacó ele começa a planejar a volta para casa, para se reconciliar com seu irmão Esaú. E eu quero te dizer que o processo para você renascer, fala também de perdão. O processo para você renascer, fala de corrigir erros, corrigir falhas. E a Bíblia diz que Jacó sentiu medo, porque ele tinha medo que além do seu irmão matá-lo, ainda matasse toda a sua família. Porque quando Jacó saiu da sua casa, ele estava sozinho. Mas agora quando ele pretendia voltar, ele já não estava mais sozinho. Ele tinha uma família, ele tinha filhos e ele sentiu medo. E a Bíblia diz que ele orou e ele falou assim, Deus, não deixe que o meu irmão me mate e nem deixe que ele mate a minha família. Às vezes, durante o processo, a gente olha para Deus e fala, Deus, não deixe que essa situação me mate. Deus, não deixe que essa situação me derrube. Deus, não deixe que essa situação acabe comigo. Mas a Bíblia nos ensina a continuar, porque no fim do processo, nós vamos renascer para aquilo que Deus tem para nós. E ainda no capítulo 32, a Bíblia diz que Jacó ele chega num lugar e ele vê um homem e ele começa a lutar com esse homem. E essa história todos nós já conhecemos, né? Que Jacó lutou com um anjo. E a Bíblia diz que ele luta, e o anjo o fere no nervo da coxa, o que deixa Jacó manco. E o anjo pergunta para ele assim, como é o seu nome? E ele diz, meu nome é Jacó. E o anjo diz para ele, a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel, porque você é aquele que vê ao Senhor. Quero te dizer que em momentos difíceis, são os momentos em que nós mais estamos dispostos a nos encontrar verdadeiramente com Cristo. É no momento difícil que a gente olha para o Senhor face a face. É no momento difícil que você olha para, às vezes você está pelejando e lutando você mesmo, mas no momento difícil você olha e fala, Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso de você. E esse encontro com Deus, existem 2 pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro deles foi a perna de Jacó. Quem já foi para o encontro com Deus já ouviu muito falar disso, né? Que o anjo fere a perna de Jacó e ele fica manco. Quando nós temos um encontro com Deus, isso deixa marcas. E marcas que as pessoas veem, marcas para a gente se lembrar que a gente teve um encontro com Ele. Quero te dizer que se você ainda não teve um encontro com Deus, esse é o momento. Porque a partir do momento que o Senhor te tocar, as pessoas vão saber que você foi marcado por Ele. As pessoas vão saber que Ele te transformou de verdade. As pessoas vão saber que Ele está te mudando, que Ele está te transformando, que Ele está te restaurando. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você é filho de Deus, que você foi marcado por Ele, que sobre você tem uma bênção para você e para os seus descendentes.
pastora Anne pregou sobre família, e isso tem muito a ver com a história de Jacó. Porque a história de Jacó muda a partir do momento que ele tem um encontro com Deus. A história da vida de Jacó muda a partir do momento que ele tem um encontro com Deus. O segundo ponto é que quando nós nos encontramos com Deus, Ele nos devolve a nossa verdadeira essência. Quando Jacó se apresentava às pessoas, ele dizia assim: oi, o meu nome é enganador. Oi, eu sou aquele mentiroso. Oi, eu sou aquele ardiloso. Mas quando o Senhor tocou nele, ele olhava para as pessoas e as pessoas sabiam que ele não era mais o enganador, mas ele era aquele homem que viu ao Senhor face a face. Ele era aquele homem que o Senhor tocou. Ele era um homem transformado. Ele era um homem restaurado. O Senhor, Ele quer se encontrar com você para te devolver a sua verdadeira essência. O ano do renascimento vai muito além dos sonhos que você fez, dos planos que você fez, mas está mais relacionado com os planos que Deus fez para você, com os sonhos que Deus tem para você. Quando o Senhor fala de renascer, Ele está dizendo: filho, eu quero te devolver a tua essência, eu quero te trazer de volta, eu quero te marcar. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. E se nós continuarmos lendo a história de Jacó lá na frente, aí você fala assim: Michele, mas como você sabe que ele voltou à essência dele? Se você não sabe, eu vou te contar. Mas Jacó, ele é o pai de José. Sabe José, aquele que foi governador do Egito? E falando de essência, aquele enganador, quando José é vendido, os irmãos dele pegam a túnica dele, mancham com sangue de um animal e levam para Jacó e falam assim: olha, um animal matou o seu filho e ele morreu e eu trouxe aqui a túnica. E se Jacó fosse aquele anterior, ele diria: mas será? Mas está estranho isso aqui, não pode ser real, eu vou lá ver, eu quero saber o que aconteceu. Mas Jacó, ele tinha uma nova essência. Jacó, ele tinha um novo nome. Jacó, ele era uma nova pessoa. E ele acreditou naquilo que os seus filhos lhe disseram. Porque realmente houve uma transformação. Realmente ele nasceu. Realmente ele era uma nova pessoa. O Senhor, Ele quer nos trazer de volta a essência, aquilo que nós perdemos. Falando dos nomes dos projetos de vida, eu estava orando e conversando com Deus. Faz muito tempo que o Senhor está nos falando de processo. A gente só não percebeu. Porque se você parar para pensar, nós fizemos a campanha o ano do milagre, o ano da superação, e de repente começou o ano da transformação, o ano da restauração, o ano da reforma, o ano do avivamento, o ano das realizações inéditas. E agora Deus nos fala assim: filho, você já passou pelo processo e agora está na hora de você renascer. Está na hora de você ser novo. Está na hora de você viver aquilo que eu tenho para você. Filho, chega das coisas que passaram. Chega das coisas velhas. Chega da identidade que o homem te deu. E eu não sei qual é a identidade que o homem te deu. Quando as pessoas perguntam o seu nome, eu não sei se você diz: eu sou fulano que faço tal coisa. Eu sou fulano fofoqueiro. Eu sou fulano mentiroso. Eu sou fulano ladrão. Eu sou fulano isso. Eu sou fulano aquilo. Mas hoje Deus quer te devolver a sua verdadeira identidade. Hoje Deus quer devolver a sua essência. Hoje Deus quer te transformar. Hoje Deus quer te restaurar. O Senhor está dizendo: esse é o ano do renascimento, sim. Mas para você ter tudo aquilo que eu sonhei para você, você precisa renascer da água e do Espírito. Porque quando você renasce do Espírito, você se torna um ser espiritual. E você para de olhar para as coisas desse mundo, mas você começa a olhar para as coisas do reino de Deus. E é isso que Ele quer de nós. Eu quero te dizer, se você está pensando que o ano do renascimento é para aqueles seus sonhos que você colocou no papel, também. Mas eu quero te dizer que o ano do renascimento está falando dos sonhos que Deus tem para você. Eu assisti a uma pregação ontem e a pastora Thalita Pereira, já falei para vocês que eu gosto dela, e ela cantava uma história sobre um vaso. E ela dizia assim que na Roma antiga, quando um vaso caía e quebrava, eles colavam pedacinho por pedacinho.
E sabe aqueles vasos bonitos que a gente vê? Eles passavam uma cera para que o vaso ficasse redondinho, bonito, sem mancha, sem nada. E quando as pessoas que não sabiam de nada iam lá e compravam o vaso, a primeira resbalada que dava, ele se quebrava e virava em nada. Mas ela dizia que quando um especialista ia lá e comprava o vaso, a primeira coisa que ele fazia era colocar o vaso contra a luz. Porque quando ele colocava o vaso contra a luz, ele conseguia enxergar todos os defeitos daquele vaso. O ano do renascimento nos fala sobre isso. O Senhor está nos pegando e nos colocando contra a luz e dizendo assim: filho, eu estou vendo as rachaduras que existem em você. Filho, eu estou vendo o que aconteceu com você, mas eu sou como o oleiro que, se for preciso, eu vou te desmanchar e te fazer de novo. Eu só preciso que você me dê liberdade para isso. Eu só preciso que você queira renascer. Eu só preciso que você queira algo novo. Eu só preciso que você queira ser transformado, restaurado, porque eu estou te colocando contra a luz e eu estou vendo as rachaduras que existem em você. Eu estou vendo pelo processo que você passou, mas eu vou te restaurar e eu vou te fazer nascer de novo. Jacó, Deus prometeu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele teve um filho governador e eu quero te dizer que Jacó é o único homem que tem um estado com seu nome, o estado de Israel. Deus, quando deu uma nova identidade para Jacó, ele não deu só uma identidade, mas ele deu um legado. Quando o Senhor fala de renascimento, ele está dizendo: eu vou te dar um legado, e o legado vai ser diferente. As pessoas ainda viam Jacó. Hoje nós conversávamos com as meninas e eu dizia para elas assim: você sabia que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas a Bíblia continua chamando ele de Jacó? Por quê? E a gente conversou e discutiu sobre isso, mas eu quero te dizer que para o homem ele ainda era Jacó. Mas para Deus, ele era um novo homem, porque Deus sabia o que tinha feito na vida dele. Deus sabia o quanto ele tinha sido transformado. Deus sabia o quanto ele tinha sido restaurado. Deus conhecia a essência de Jacó. Deus conhecia a essência dele e sabia que ele não era Jacó há muito tempo, mas que ele já era Israel. E eu quero te dizer nessa noite que Deus me mandou aqui para dizer que hoje ele quer mudar sua identidade. Hoje ele quer mudar sua vida. Hoje ele quer te transformar, ele quer te restaurar. Ele está dizendo: eu tenho muitas coisas para você. Eu te trouxe aqui porque eu tenho muito para fazer na sua vida, mas eu preciso que você renasça. Amém? Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos. Ontem a pastora Lúcia pregou aqui e eu fiquei pensando sobre isso. E talvez você ache que você não merece. Talvez você pense assim: eu não mereço ter um encontro com Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade. Eu não mereço aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero te dizer que, aos olhos humanos, Jacó também não merecia. Mas o Senhor tinha planos para ele. Aquilo que o Senhor sonhou para você, ninguém pode te roubar. Aquilo que o Senhor sonhou para você, a identidade que os homens te deram, não vai te roubar. Há tempo para você. É tempo para você. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei o que se passa dentro de você. Eu não sei quando você diz seu nome, eu não sei o que você está dizendo de verdade. Mas eu quero te dizer que o Senhor está aqui para te fazer nascer do Espírito. Eu quero te dizer que o Senhor está aqui para fazer renascer os sonhos que Ele tem para você. Eu quero te dizer que você está aqui porque o Senhor quer restaurar tudo aquilo que Ele fez para você. Eu quero te dizer que o Senhor tem promessas não só para você, mas Ele tem promessas para a sua família. Ele tem promessa para essa geração. Ele tem promessa para as pessoas que te cercam, mas depende de você nascer de novo.